O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Cá estamos nós para mais uma edição do programa Poder Local. Hoje com o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Ala Menezes. Muito bom dia. Muito bom dia. Vamos então começar este programa com a pergunta da Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória para si. Deixava então a questão ao professor Alame no sentido de perceber qual o maior desafio inscrito no orçamento para o ano 2022. Muito bem, está aqui então a pergunta. Qual é a resposta que temos a este? Qual é o projeto? Esta pergunta é uma pergunta que tem duas respostas. Eu acho que o principal desafio, e é um desafio que eu creio ser comum a todas as entidades públicas e a todas as empresas, é mantermos no próximo ano o equilíbrio orçamental e termos uma boa execução dos dinheiros públicos e uma boa aplicação desses fundos. Eu creio que esse é sempre o desafio, é uma espécie de desafio permanente que nós, cada vez que fazemos um orçamento, temos que ter bem presente. Mas, do ponto de vista dos projetos, ou seja, de obras, o grande desafio, e é um desafio que já se arrasta há demasiado tempo, é chegarmos ao arranque da obra no mercado. É esse o principal desidrato que nesta altura o município tem e é esse o principal objetivo. Outra obra que também tem sido desafiante por causa também de questões de natureza técnica é a obra da Igreja de Santo António dos Capuchos, ali no chamado Livramento, ali em São Bento, que é uma obra que deveria ter começado já há quase um ano e que ainda não começou, também por questões que têm a ver com escavações arqueológicas e alterações no projeto que levaram a grandes complicações no arranque da obra. Outra obra que também tem sido desafiante é o arranjo da Igreja do Castelo, que também já consta dos nossos planos há pelo menos 3 anos, e que também ainda não começou porque já foi colocada a concurso 2 vezes, mas como tem uma componente técnica muito complexa que tem a ver com rebocos e com o arranjo de cantarias, os 2 concursos ficaram desertos e, portanto, vamos agora ver se é desta que conseguimos lançá-la. De resto, temos um plano e um orçamento que estão relativamente calmos, ou seja, a situação financeira do município continua estável, não temos assim nenhum desafio particular no que diz respeito à primeira parte, ou seja, à manutenção do equilíbrio orçamental. Contudo, há aqui alguns reflexos que têm a ver com a pandemia, tem a ver com o abrandamento da atividade económica. Uma das receitas mais importantes do município é 5% do IRS pago pelos nossos munícipes, pelos nossos residentes, e obviamente cada vez que há uma crise económica e que a atividade económica diminui, pois a receita também diminui em igual proporção. Nós ainda não sabemos qual é que vai ser a evolução da receita, mas temos a expectativa de ter alguma diminuição e por isso temos que ter aqui também uma posição algo cuidadosa e é isso que faremos. Também em relação, e estava a falar das obras, há um aumento exponencial nos valores das obras que veio exatamente da pandemia. Esta é uma situação que também certamente ao princípio não contavam com ela quando foram projetadas estas obras. Como é que está esta situação? Esta situação é associada a um outro aspecto que as pessoas não conhecem, mas que é extremamente importante, que são irregularidades nas questões logísticas. Ou seja, nesta altura, a encomenda de determinados materiais, desde do aço que é usado em obras, até portas, janelas, enfim, um conjunto de estruturas está a sofrer, além de variações súbitas de preço, que são difíceis depois de encaixar no funcionamento das obras, está a sofrer grandes atrasos. E, portanto, nós temos atrasos muito substanciais que resultam destas dificuldades em fazer chegar os materiais atempadamente. E isso está-se a fazer sentir sobre algumas das nossas obras. Nós temos 2 obras que estão neste momento numa fase decisiva, mas que andaram para trás e para diante, deviam ter sido feitas algures na primavera passada, que é o arrelvamento do campo de São Mateus e do campo da Ribeirinha, a relva sintética, que deveria ter chegado a algures na primavera passada, chegou esta semana. Portanto, estamos a ver aqui as dificuldades, veio de Espanha, enfim, um conjunto de dificuldades lá também na fábrica por causa do Covid e as coisas ficaram assim. Outra obra que é uma obra pequena, mas que também tem tido grandes dificuldades em seguir é o arranjo de monumentos funerários no cemitério, que também dependia de coisas vindas do exterior e as coisas foram-se arrastando. Temos obras que também não têm corrido tão depressa quanto nós gostaríamos. É o caso das piscinas, em que aí houve um conjunto de contratempos causados por uma imposição da Direção Regional da Cultura de se mexer no projeto do teto. Isso
levou a um atraso de muitos meses e a obra que deveria estar concluída já está numa fase avançada, é verdade, mas ainda não está. Portanto, nós temos sentido um bocadinho estas dificuldades. Estes 2 últimos anos têm sido anos muito difíceis para quem lida com obras, quer seja nas obras privadas, quem tem obras em sua casa também está a sentir exatamente o mesmo, quer para quem lida com obras públicas, que para além das dificuldades que os privados sentem, ainda tem que lidar com as dificuldades que resultam das imposições legais do Código dos Contratos Públicos, que torna nesta altura muito difícil o cumprimento atempado de prazos e das obras. Cerca de 77% dos municípios portugueses fecharam o ano de 2020 com uma situação não muito favorável relativamente à eficiência e à eficácia na gestão financeira, segundo o ranking global anuário financeiro. Não foram dados em relação aos Açores. Como é que está a situação de Angra? A situação está boa, nós temos uma situação financeira razoável, já tivemos melhor, ou seja, 2019 creio que terá sido o melhor ano desta sequência de anos, porque já no ano de 2020 os efeitos da pandemia se fizeram sentir com alguma intensidade e ainda se farão sentir mais sobre 2021, cuja conta só será apurada em março do ano que vem. Portanto, o município de Angra, como praticamente todos, eu diria mesmo todos os municípios, sofreu com a degradação da situação económica que veio da pandemia, quer no que diz respeito ao aumento de custos, quer no surgimento de despesas que nós não pensávamos ter, quer na redução das receitas, porque quando se fala em reduzir rendas, reduzir taxas ou eliminar taxas ou fazer, como nós fizemos, um conjunto de concessões em matéria de preços, ao fazer isso, obviamente, estamos a retirar receita ao município, o que se traduz depois numa situação menos favorável. Claro que isto foi feito com calma e espero eu, com a segurança necessária. Aliás, 2020 foi feito com a segurança necessária, 2021 também o será, de forma a não pôr em perigo o equilíbrio das contas, mas isto leva a uma degradação da situação financeira. A situação financeira do município já foi melhor do que aquela que é, embora continue boa. Na passada semana, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória falou na situação económica em que se encontra o município. Está à espera então de ainda saber mais informações, mas falou que poderia haver problemas em relação aos fundos comunitários, porque é preciso sempre que as câmaras tenham uma parte para poder fazer o investimento. Essa é uma situação que não ocorre em Angra? Não, em Angra nós temos essa matéria devidamente acautelada. Aliás, nesta altura o que está a faltar são os fundos comunitários, ou seja, nós já esgotámos o plafond a que tínhamos direito e esgotámos com grande eficiência e, portanto, da nossa parte não temos esse problema, mas volto a repetir, já tivemos uma situação mais folgada do que aquela que temos, mas estamos ainda dentro do necessário equilíbrio e, portanto, não há aqui nenhuma ameaça financeira que de alguma maneira vai levar ao atraso de iniciativas municipais. Tem que haver aqui alguma contenção. Sendo nós uma ilha pequena, um município não ter capacidade ou poder não vir a ter capacidade de fazer também tem influência no outro. Com certeza, aliás, há aqui uma máxima que acho que nós na gestão autárquica temos sempre que usar, e eu diria mesmo nas nossas vidas. O que é bom para Angra é bom para a praia, o que é bom para a praia é bom para Angra e obviamente o inverso também é verdade. Portanto, os problemas que se sentirem na praia são também problemas de Angra, porque nós temos uma economia completamente integrada, vivemos numa ilha em que não há fronteiras nem sociais nem económicas entre os dois municípios. Razão pela qual tudo o que acontecer de menos bom na Praia da Vitória tem necessariamente reflexos também maus sobre Angra. E obviamente que da nossa parte, naquilo que nos seja possível, estamos sempre disponíveis para colaborar e ajudar para que se encontrem as melhores soluções para ambos os municípios, porque é isso que interessa. Estivemos aqui a falar também da pandemia de Covid. Estamos em plena época natalícia e de fim de ano. Tem havido um aumento de casos de Covid. Existe por todo o país autarquias que estão a cancelar os seus eventos ou a alterar. No caso de Angra do Heroísmo, há alguma alteração a um plano B se houver um significativo aumento de casos? Sim, há um plano B. Aliás, quando se iniciou este processo, foi feito pensando que teríamos uma situação estável, que felizmente até agora se manteve, ou seja, o número de casos entre nós tem oscilado, uns dias mais, outros dias menos, mas sempre dentro de uma banda relativamente contida. Para além disso, e isso é que talvez a parte mais importante, a vastíssima maioria dos casos não tem consequências do ponto de vista da saúde pública. Ou seja, estamos a falar de uma situação que não tem levado, na generalidade dos casos, as pessoas ao hospital e, portanto, do ponto de vista da segurança
sanitária da nossa população, as coisas estão garantidas. Portanto, nessas circunstâncias, prosseguiremos com a situação, com o plano que nesta altura temos, que está anunciado. Caso a situação se degrade, pois a passagem de ano, que é o evento público de maior monta, será alterado de forma a conduzi-la para um espaço fechado e controlado, e a parte do fogo de artifício a ser levada para uma zona mais dispersa, de maneira que as pessoas estejam mais dispersas. Mas isso só acontecerá se, de facto, tivermos uma situação em que haja muita gente a ficar internada no hospital. Porque estes casos entre pessoas vacinadas, que são casos, enfim, menores, dá positivo, mas não acontece nada do ponto de vista nada de grave do ponto de vista da saúde, pois não tem assim grande relevância para a condução deste assunto. O programa de Natal tem sempre um programa que tem muita cultura. Angra do Heroísmo tem dado primazia à prata da casa. Por exemplo, em São Miguel, embora também seja dado primazia à prata da casa, tem vindo grandes concertos musicais nacionais. A Angra do Heroísmo isso não tem acontecido, nem a Ilha Terceira no global. Não seria possível uma parceria com outras câmaras de forma a trazer também esses artistas a outra ilha? Possível, eventualmente seria. Nós já tentámos algumas parcerias com Ponta Delgada e com o Teatro Miquelense, na altura sem resultados realmente bons. Estou convencido que nós temos que ter uma política autónoma nessa matéria, provavelmente coordenando entre Angra e Praia, mas eu continuo a pensar que, por hora, ainda não é o tempo de irmos para aí. Nós estamos numa fase em que as cautelas ainda têm que ser mantidas, não nos interessa organizar grandes eventos, esperemos pelas próximas São Joaninas para alterarmos esta situação. Até lá é mais prudente mantermos, enfim, uma atividade cultural intensa, como aquela que temos tido, mas recorrendo a pessoas que estão aqui na ilha e, portanto, não envolvendo viagens nem grandes questões que possam contribuir para desequilibrar uma situação que nós queremos controlada. A candidatura de Ponta Delgada à Capital Europeia da Cultura, que está a ser tornado num projeto regional, traz realmente alguma vantagem para as outras ilhas? Eventualmente trará, não sei qual é o sucesso que ela terá no final deste processo, mas só o facto de todas as ilhas terem falado entre si já é bom. E, portanto, eu diria que não é propriamente um assunto que nos deva entusiasmar demasiado, portanto, mas é um assunto que tem interesse e que nós temos que continuar a participar da forma como até agora o temos feito, sabendo, contudo, que existem muitas candidaturas para esse país adiante. E, portanto, estamos num mercado altamente competitivo. A Ilha Terceira continua a ver passar aviões. Foi apresentada mais uma nova rota para a Ilha de São Miguel, ligando Ponta Delgada a Nova Iorque. Termina também o encaminhamento gratuito para qualquer ilha de quem não é residente. Temo que a Terceira fique ainda mais isolada? Eu não temo, eu tenho a certeza que a Terceira ficou ainda mais isolada. Portanto, nós estamos a falar numa situação que neste momento já é uma realidade concreta e muito, enfim, muito pesada sobre o nosso futuro. E, portanto, o caminho que nós temos vindo a seguir não é o melhor. Nós estávamos num determinado percurso até 2019, em que não era bom, mas estávamos claramente a melhorar. Agora tivemos, em parte consequência da pandemia, um enorme retrocesso em que nós estamos muito pior do que estávamos. Ou seja, nesta altura, os investimentos claramente estão concentrados em Ponta Delgada e nós estamos a ficar de fora. Eu não consigo perceber porque é que a SATA vai voar para Nova Iorque para fazer concorrência, provavelmente aquela pequena companhia chamada United. A SATA deve com certeza destruí-la, retirá-la do mercado. Da mesma maneira que acho que a Lufthansa está em perigo, porque a SATA vai voar exatamente para o mesmo aeroporto onde a Lufthansa voa para Ponta Delgada, e eu creio que esta estratégia terá com certeza o sucesso que nós todos adivinhamos. Esta estratégia da Azores Airlines, que deveria servir o público, é para isso que essa companhia serve. Estes voos e estas rotas repetidas realmente não apresentam lógica nenhuma. Bom, eu não sou especialista em aviação, não percebo nada disso, mas realmente temo pelo futuro da United. É isso que eu posso dizer. Quanto à estratégia, pois é uma questão que o Governo terá que olhar para isso, porque o Governo é o nosso representante, enquanto nós, povo açoriano, somos o acionista representado pelo Governo e, portanto, o nosso representante junto da gestão da empresa deveria e teria que tomar as medidas necessárias para que as coisas sigam com alguma lógica. Mas enfim, a situação não me parece aceitável. Não que a SATA nos faça muita falta. A SATA, quando falo em SATA, estou aqui a falar na SATA voos exteriores e não na SATA interna, que essa tem funcionado muito bem e
é algo que nós temos que preservar a todo o custo. A outra não parece que faça grande falta, e aliás os problemas financeiros e o extraordinário custo que isso está a ter para o orçamento da região parece muito pouco justificado. Não parece que seja este o caminho, e espero que alguém tenha a coragem de encontrar a solução que se impõe, que é acabar com esta história e partir para outra. O dinheiro que se está a gastar em manter a SATA daria para nós fretarmos aviões para termos de manhã, à tarde e à noite voos para onde nos apetecesse. Portanto, há aqui qualquer coisa que claramente não está bem e que precisa de ser repensada e revista. Azores Airlines, não a SATA Açores, porque essa é indiscutivelmente necessária, não há outra conversa. Isso é verdade, é bom que não fique claro que nós estamos a misturar as duas coisas, mas a verdade é que a situação atual não é aceitável, nem me parece adequada. Nós no Conselho de Ilha já nos pronunciamos várias vezes sobre essa matéria. Neste ano, já no Conselho de Ilha, já depois das eleições autárquicas deste ano, já neste mandato, na primeira reunião que o Conselho de Ilha fez para dar o parecer sobre o plano e orçamento da região, ficou bem claro qual é a posição da Ilha Terceira nessa matéria. Ela já foi novamente reafirmada, quer pela minha colega da Praia da Vitória, quer pelo vereador Guido Teles, em nome da Câmara de Angra também, aqui do lado de Angra, e portanto acho que nós devemos manter a nossa coerência com aquilo que temos vindo a dizer desde há anos, e não há nada que nos faça pensar que estávamos errados, antes pelo contrário, estes eventos vêm dar uma maior certeza em relação àquilo que tem sido a postura dos órgãos representativos desta ilha desde há muito tempo. Está na altura de fechar a porta às Azores Airlines. Essa é uma decisão que o Governo terá aqui a pensar, mas para mim não me parece que valha a pena nós fazermos o sacrifício que estamos a fazer, a não ser que haja outros resultados. Ou seja, para estes resultados, mais vale fazer isso do que outra coisa qualquer. Falando agora de coisas mais alegres, a Câmara de Angra, depois de ter recebido o prémio de autarquia mais familiarmente responsável, pelo 13º ano consecutivo, uma das poucas autarquias desde o início que este prémio foi atribuído, tem sempre renovado, foi recentemente também galardoada pela 6ª vez como município amigo do desporto. Que importância que têm estes prémios? Estes prémios são prémios nacionais e são prémios que, de alguma maneira, vêm certificar aquilo que é a atividade do município. Ou seja, os municípios são avaliados num conjunto de matérias, nesse caso estamos a falar num lado das políticas sociais, no outro das políticas desportivas, e obviamente que é com grande agrado e com algum orgulho que nós vemos que o nosso município tem vindo sucessivamente a receber esse galardão que o coloca entre as melhores autarquias a nível nacional no trabalho que vem a ser feito, quer no campo social, quer no campo do desporto. Mas há outras áreas em que a nossa autarquia também se destaca, é o caso, por exemplo, das bolsas de estudo, em que nós temos o melhor programa de bolsas de estudo do país, o que também é notável, e estes galardões devem continuar a ser incentivo, quer à gestão municipal, mas em particular aos nossos trabalhadores e àqueles que se empenham para que isso aconteça. Estes galardões não são ganhos, não é pelo Presidente da Câmara, nem pelos vereadores, são ganhos em resultado do trabalho do pessoal do município que se esforça para que isso aconteça, e, portanto, neste caso estão de parabéns o pessoal da área social e da área do desporto, que muito trabalharam para que Angra tivesse esses prémios. Que mensagem é que gostaria de deixar a todos os que nos ouvem, porque na próxima vez que cá voltar, daqui a 15 dias, será então dia 1 de janeiro, portanto já passou o Natal, a passagem de ano também já passou, já iniciamos um ano novo. Bom, eu deixo uma mensagem, como deve ser feita nesta altura, uma mensagem de votos de uns dias felizes, dias de convívio, um voto que as pessoas estejam com as suas famílias, com os seus amigos, em paz, em sossego, e se sintam bem neste período e que ganhem a energia necessária para que o novo ano entre com o pé direito e que nós consigamos, em 2022, ultrapassar os problemas que temos tido nestes últimos 2 anos. A nossa comunidade, enfim, nós aqui nesta ilha, felizmente, conseguimos ultrapassar estes últimos 2 anos, apesar de tudo, com equilíbrio social e com paz entre nós. Esperemos que as coisas em 2022 ainda sejam melhores, de maneira que votos de festas muito felizes e de um ano novo cheio de prosperidade é aquilo que nós desejamos para todos nós e para as nossas famílias. Muito bem, fica então agora a pergunta para a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Eu deixo uma pergunta que ainda dentro, porque estamos no período orçamental, ainda dentro deste ciclo orçamental, a pergunta é uma pergunta que eu sei de antemão que é difícil, mas que tem que ser feita e creio que muita gente a faz.
Que medidas pensa o município da Praia de Vitória tomar para reganhar o seu pleno equilíbrio orçamental e para que nós possamos ultrapassar estes momentos menos bons que se têm vivido? Teremos então a resposta no próximo sábado. Muito obrigado pela presença neste programa e até daqui a 2 semanas. Muito obrigado e boas festas. O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.